Bom, nós temos hoje no Brasil uma dívida que soma interna 4 trilhões de reais, mais ou menos 66, 67% do PIB brasileiro. Essa dívida legítima, ela foi constituída de uma maneira clara, que podemos ter segurança de que ela corresponde de fato a uma necessidade que o governo teve? Não. Nós temos investigado a evolução da dívida pública, tanto interna como externa, há 16 anos. E no caso da dívida interna, ela explode a partir do Plano Real, em virtude de uma série de políticas equivocadas que foram adotadas, tudo sob a justificativa de controlar a inflação, e é lógico que todo mundo é contra a inflação, mas para controlar a inflação, abriram totalmente o mercado nacional para o ingresso de mercadorias importadas, para que o produtor brasileiro reduzisse os seus preços, e além disso ofereceram taxas de juros absurdas. A Selic ultrapassou 45%. Isso foi durante a grande crise cambial que pegou o mundo todo, né? Um pouco antes, né? Bem no início do Plano Real, a Selic já atingiu os 45%. E naquele momento, a dívida interna era praticamente inexistente. E começaram a fazer uma série de refinanciamentos. Entra aí o refinanciamento da dívida dos estados, entra aí uma série de operações que começam a gerar uma dívida interna, que com taxa de juros de 45% é muito fácil fazê-la crescer. Não é? Ao longo dos anos, nós verificamos vários aspectos que provocaram a explosão do estoque da dívida interna. Um dos fatores foi, por exemplo, a emissão de dívida para trocar pelos dólares que estavam entrando aqui no Brasil, quando o dólar estava em queda, em meados de 2007, 2008, por aí, o dólar estava em queda, a partir de 2005, 2006, por aí. Nós aceitamos um volume enorme de dólares ingressando no país e trocamos por títulos da dívida interna. Constituímos mais de 300 bilhões de reserva, mas isso aí gerou quase 1 trilhão de dívida para constituir reserva. Outro fator, cobertura de prejuízo do Banco Central. Em 2009, para cobrir prejuízos do Banco Central de 149 bilhões de reais, foram emitidos títulos da dívida interna. Em 2010, mais quase... Prejuízos com as próprias operações que o Banco Central tinha efetuado. Sim, em 2009, o prejuízo operacional do Banco Central foi 147,7 bilhões de reais. E esse prejuízo foi coberto por emissão de títulos da dívida. E a partir do momento que você emite o título, no mês seguinte já tem juros, encargos e já tem que pagar. E para pagar, ajuste fiscal na economia. Mais recentemente, nós temos visto outro avanço da emissão de títulos da dívida para operações completamente injustificadas, para operações das chamadas compromissadas, que na prática significam a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Nós temos 1 trilhão da dívida interna utilizados pelo Banco Central nessas operações chamadas compromissadas, porque o Banco Central tem que desfazer na hora que o banco privado quer. 1 trilhão remunerando sobra de caixa dos bancos, provocando, por tabela, o aumento dos juros de mercado e travando toda a economia real. E, além disso, também, a emissão de títulos para cobrir prejuízos com swap cambial. Então, olha bem, dívida para enxugar dólares especulativos que o mercado não queria porque o dólar estava em queda. Dívida para cobrir prejuízo do Banco Central. Dívida para operações compromissadas, que na verdade remuneram a sobra de caixa dos bancos.
e dívida para cobrir prejuízo com swap cambial, que também é um escândalo. Só esses 4 exemplos respondem por muito mais da metade dessa dívida que está em 4 trilhões atualmente. Mas vocês defendem uma auditoria da dívida. Como saber se essa dívida, digamos, ela é ilegal ou ela é resultado de uma barbeiragem de gestão? Porque, de qualquer maneira, ela tem que ser honrada ou o risco sistêmico de quebrar a praça, de quebrar os bancos e quem tem poupança em papéis do governo é muito grande, não é? Olha bem, a auditoria vai jogar luz sobre esse processo e separar, inclusive, por exemplo, os poupadores, famílias, que correspondem a uma parte ínfima da dívida, esses, se entregaram efetivamente os recursos, essa parte da dívida poderia ser considerada legítima. Uma outra parte da dívida, que foi, por exemplo, para cobrir prejuízos do Banco Central, para cobrir operações de swap cambial ou remunerar a sobra de caixa dos bancos, está atrelada à responsabilidade da autoridade monetária, que tinha opção de fazer isso ou não. Outra questão, as taxas de juros abusivas. Na época da CPI da dívida, nós conseguimos aprovar requerimento dirigido ao Banco Central para dizer como que se chega a essa taxa básica. Como que o Copom estabelece lá, inclusive com os 0,25, como é que chega nessa taxa? E o Banco Central respondeu por escrito à CPI da dívida que não havia uma fórmula matemática, que essa taxa era calculada com base nas impressões colhidas em reuniões que o Banco Central faz com agentes do mercado financeiro. Olha bem, nós estamos, por exemplo, nesse momento, com o mundo inteiro praticando taxas de juros ínfimas, taxa zero na Europa, taxa negativa no Japão há anos. E aqui, o que justifica essa taxa tão elevada? O quê? Uma deliberação de remunerar regiamente o capital financeiro e travar o Brasil. O Brasil, se tiver crédito, nossas empresas vão se desenvolver e vai parar de gerar esse cenário de escassez que tem justificado a implementação de uma política que favorece enormemente empresas estrangeiras e capital financeiro estrangeiro. Mas a taxa de juros também não tem uma relação direta, e essa é a expectativa que os bancos têm quando querem se remunerar com a situação fiscal. Quer dizer, quando se percebe que o governo não está conseguindo gerir suas contas, o déficit está subindo, portanto o endividamento vai aumentar, e a dúvida maior se deve ou não continuar emprestando para o governo. Não é isso que faz a taxa de juros subir? Se tem uma inflação muito alta, o juro real que tem que ser remunerado também não afeta o tamanho da taxa de juros? Teoricamente. Só que país do mundo garante atualização monetária e mais remuneração para o capital? Onde que isso existe no mundo? Não é? Não depende da necessidade fiscal? Não. Veja bem, é uma deliberação. No mundo inteiro, os países emitem moeda para solucionar o funcionamento da economia. E essa emissão de moeda, por exemplo, ela é controlada pela base monetária. Então, nós temos aí, olha a base monetária nos países de economia comparável ao Brasil. Estados Unidos, Europa, China, Japão, etc. Chega a 40% do PIB. Aqui no Brasil, não passa de 5% do PIB. Então, o Brasil... Mas pelo temor da hiperinflação do passado, a memória de que se a gente tiver muito dinheiro na praça e não dando uma liquidez enorme, nossa inflação vai disparar outra vez. A gente não está tentando consertar esse passado? Olha, isso também teoricamente, tá? Porque quando você oferece uma taxa de juros, que você garante, está dizendo para o mercado, eu te garanto a variação da inflação e mais uma remuneração em cima disso, quem vai ter interesse de zerar essa inflação? Se ele tem aquela remuneração ali garantida e às vezes o nicho de negócio que ele tem nem teve aquela inflação. Nós tivemos recentemente, Estados Unidos aí tiveram uma inflação que ultrapassou de 2, chegou a
a 3%, aí até mais durante a crise. E enquanto ficaram as taxas de juros lá? Continuaram 0,25%. Então, nenhum país garante isso, porque isso acaba gerando a expectativa que alimenta o processo. Aqui, mas nós olha bem, tivemos um esforço da presidente Dilma de baixar os juros, como se disse, na marra. E ainda assim, eles teve que voltar a subir, porque o mercado não aceitou e a inflação também cresceu, porque o fiscal estava desassistido. Portanto, essas coisas têm todas uma relação tão grande que, por só a culpa, os juros acabam sendo causa ou consequência? Não fica uma dúvida sobre isso? olha, quando a presidente Dilma conseguiu reduzir os juros para 7,25%, a Selic, só a taxa básica chegou a 7,25%. Os títulos leiloados pelo Banco Central nesse período nunca foram leiloados a 7,25%. Eles chegaram a ser leiloados a 9%, 10%, enquanto os juros estavam lá a 7 e pouco. E as taxas de juros de mercado continuaram sendo altíssimas. Por quê? Os bancos estão muito mal acostumados no Brasil. Eles querem uma remuneração abusiva. E tanto é que o lucro dos bancos aqui no Brasil, a taxa de lucratividade dos bancos aqui, não se compara com a taxa de lucratividade em lugar nenhum do mundo. Ano passado, em 2015, que foi um ano em que nós tivemos desindustrialização, queda no comércio, desemprego, arroxo salarial, o PIB do país encolheu quase 4%. O lucro dos bancos se manteve comparativamente a 2014 e só não foi o triplo porque eles fizeram uma provisão de mais de 180 bilhões de reais. Porque acham que nem todos os empréstimos serão pagos. Mas será que eles estão emprestando 187 bilhões? 183 bilhões? Não, não estão. Não estão. Essa provisão é muito mais uma reserva para esconder lucros do que um mero risco de inadimplência, não é? Olha, o que está acontecendo aqui no Brasil é gravíssimo. A dívida pública está sendo utilizada por meio de vários mecanismos, como a remuneração da sobra de caixa dos bancos, o swap, cobertura de prejuízo do Banco Central, vários outros. E a própria taxa de juros, que faz os juros sobre juros e faz a dívida se multiplicar, esses mecanismos têm provocado um crescimento enorme da dívida pública. Junto com isso, nós vemos todo um aparato legal que coloca a dívida pública como prioridade absoluta. Não importa se ela foi gerada legítima ou ilegitimamente, ela é considerada prioridade absoluta. E para pagar esses juros abusivos, calculados sobre uma dívida que nunca foi auditada, vem os programas de ajuste fiscal, cortando em saúde, educação, investimentos, levando o nosso rico país, nós somos ainda a 9ª economia mundial, a ONU nos coloca em 79º lugar no índice de desenvolvimento humano. Ao mesmo tempo, nós vemos aí a nossa indústria, que já ocupou cerca de 30% do PIB na década de 70, está em 9% e em queda. Isso é extremamente preocupante. Quando você fala em auditoria da dívida, em levantar as ilegalidades, supõe-se que lá no fim do processo desse espera-se um abatimento dessa dívida. Que uma parte dela seja considerada ilegal ou ilegítima e, portanto, não seja paga, não seja, seja anulada, pagada. Isso não provocaria também um problema enorme para esses bancos, para os tomadores dessa dívida, para fundos de investimento, fundos de pensão que compraram esses papéis? O risco não é muito grande? Olha, o risco maior é continuar gerando obrigações financeiras para toda uma nação a partir de mecanismos que não correspondem a uma dívida. O que é uma dívida? Uma dívida
todo mundo entende que a dívida existe porque o Brasil recebeu alguma coisa. E se recebeu, teria que pagar. O que nós recebemos quando estamos aí usando 1 trilhão de dívida para remunerar a sobra de caixa dos bancos? E quando se cobrem os rombos sucessivos do governo, que tem despesas maiores, crescentes, acima da receita, acima do crescimento do PIB? Então, esse rombo não é dívida também? Veja bem, se você observar todos os anos do Plano Real para cá, nós produzimos superávit primário. O que é um superávit primário? Significa que a nossa receita superou as despesas, então não houve rombo. O rombo... Não, depois as despesas começam a crescer mais que a receita, proporcionalmente. Olha, nós só não produzimos esse superávit em 1 a 2 anos, em todo esse período. Então, todo ano houve superávit, então não houve rombo. E apesar do superávit, a dívida explodiu por conta desses mecanismos que estão gerando dívida, não para cobrir excesso de gastos, como normalmente se fala. O rombo das contas públicas está no gasto financeiro, está nos juros abusivos, está na geração de dívida para cobrir mecanismos financeiros que só servem para transferir receitas para os bancos, que não param de aumentar seus lucros. A senhora considera que o Banco Central e o Tesouro são muito pouco transparentes nessa contabilidade da dívida? Muito pouco. Apesar das prestações mensais de contas, de tabelas e de números? Com certeza. Se tivesse essa transparência total, não é? Por exemplo, acabamos de fazer um comparativo, né, entre todas as receitas realizadas no ano de 2015, de acordo com o portal da transparência da Controladoria Geral da União, com todas as despesas que estão lá pagas, contabilizadas no CIAF. Nos assustamos quando vimos que as receitas realizadas em 2015 superaram as despesas em quase R$500 bilhão. E fomos verificar o gráfico, está aqui nessa tabela colorida, o total de receitas, 2.748 bilhões. Incluindo aí a emissão de dívida. Incluindo a emissão de títulos e todas as receitas financeiras. Nas despesas, e também incluindo todo o pagamento, amortização e pagamento de juros de dívida, as despesas chegaram a 2.748. Temos aqui um volume de quase R$500 bilhão, 480 bilhões de reais, sem a devida transparência. Onde foram aplicados esses recursos? Esses recursos ficaram em caixa? Qual é a pista? Esses recursos ficaram em caixa? Se ficarem em caixa, qual é o déficit real de 2015? E também quando a gente olha todas as receitas, menos as despesas, exceto a dívida, também a gente não vê déficit, não é? Onde estariam esses recursos? Será que foram títulos lançados, vendidos, leiloados pelo Banco Central? E esse recurso cobriu aí esses mecanismos financeiros? E essa informação sem é transparência? obtida? Não, nós não obtivemos essa informação. Nós pedimos essa informação ao Tesouro Nacional. Depois de prorrogação de prazo, responderam que a nossa pergunta tinha sido genérica. O Tesouro Nacional respondeu dessa forma, mas o Tribunal de Contas da União admitiu que houve emissão de títulos em excesso. E nós verificamos que houve não só a emissão, como o próprio leilão, porque senão essa importância não estaria contabilizada nas receitas realizadas, né, que efetivamente foram realizadas no Isso em 2015, né? 2015. Então, veja bem, qual é a transparência? Não é? Quando queremos saber, por exemplo, esses prejuízos de swap cambial, para quem foi pago esse prejuízo? Quem se beneficiou isso? Se isso é dívida pública e que o povo está pagando, nós queremos essa transparência. Isso é considerado sigiloso. Nós queremos saber com quem estão os títulos, até para fazer essa verificação aí de quem eventualmente
poderia correr o risco de ficar prejudicado caso se apurasse ilegalidades. Nós não sabemos quem detém os títulos. Mas também seria discricionário, né? Seria escolher quem vai ter o prejuízo e quem não vai ter, no caso de chegar a um abatimento da dívida. Se eu tivesse que fazer 3 perguntas para o Banco Central, exigindo uma resposta, Maria Lúcia, quais seriam essas perguntas? Deixa eu pensar. Em primeiro lugar, quem são os detentores dos títulos? Porque é um absurdo sequer sabermos quem são nossos credores. Para quem devemos? Para quem estamos pagando esses juros abusivos? Então, em primeiro lugar, quem são os detentores dos títulos da dívida? Né? Quem são nossos credores em geral, tanto da dívida interna como externa? Essa seria uma primeira pergunta. Em segundo lugar, quanta dívida privada já foi transformada em dívida pública? Inclusive dívidas de bancos. Como assim? Nós já tivemos vários episódios de dívida privada ser assumida pelo setor público. No caso da dívida dos estados, por exemplo, todo o passivo dos bancos estaduais virou dívida pública. Agora, que passivo era aquele? Entendeu? A gente não tem essa informação. Aquilo ali foi tudo quitado e virou dívida pública. E não só isso. Né? Quando na crise da dívida externa, por exemplo, lá na década de 80, toda a dívida externa privada foi transformada em dívida a cargo do Banco Central. E quem eram esses credores? Porque naquela época, quem tinha acesso a crédito internacional eram as grandes empresas multinacionais e os bancos. E aí, o que aconteceu com isso? Não é? Então, a segunda pergunta seria: quais dívidas privadas já foram transformadas em dívidas públicas e nós estamos pagando? E, em terceiro lugar, quem está se beneficiando desses mecanismos aí da remuneração da sobra de caixa dos bancos, de 1 trilhão, e do swap cambial, né? Quem foram os felizardos que receberam aí centenas de bilhões de reais nos contratos de swap cambial? Essas 3 perguntas, basicamente, seriam as mais importantes, porque a taxa de juros nós já sabemos. Eles já responderam por escrito para a CPI que as taxas são estabelecidas de acordo com as informações que eles colhem do mercado. Então, a gente vê que não tem amparo mesmo, não é, na teoria, nem econômica, política, jurídica, nada. É uma deliberação mesmo para remunerar regiamente o capital financeiro. Você espera conseguir essa auditoria algum dia? Olha, eu espero e continuarei lutando enquanto eu for viva, porque para mim já está muito claro que o principal nó que amarra o Brasil, esse país maravilhoso, rico em todos os aspectos, é a chamada dívida pública. Para nós já está muito claro que o instrumento do endividamento público, que deveria ser um instrumento para aportar recursos ao Estado, está sendo usado às avessas. Está sendo usado como um sistema, que a gente chama de sistema da dívida, para possibilitar cada vez mais a transferência de renda e riqueza para o setor financeiro, amarrando o nosso país. Então, lutaremos por isso até conseguir. Muito obrigada. Mas, da sua opinião, o que aconteceu com o endividamento dos estados ao ponto de eles estarem de novo à beira da falência? Olha, traçando rapidamente um panorama, esse endividamento dos estados começa na década de 70, de forma obscura. Nós analisamos todas as resoluções do Senado Federal que autorizaram o endividamento externo nessa época. A maioria das resoluções sequer identificam quem era o agente credor. Não há a menor transparência sequer sobre quem estava emprestando e também para que se destinava o recurso. Na década de 90, essas dívidas tiveram um crescimento absurdo, impactadas pela política monetária nacional, de juros elevadíssimos,
que impactou fortemente nas finanças dos estados. Nesse quadro, a dívida dos estados estava elevada, houve também imposição para a privatização dos bancos estaduais. E como é que se deu essa privatização? Quem comprou levou os edifícios, os equipamentos, os créditos a receber, o dinheiro em caixa, etc. Mas o passivo desses bancos foi somado à dívida de cada estado. Ao todo, o valor refinanciado na época, retificado, cerca de 112 bilhões de reais, 55% desse montante refinanciado era correspondente a passivo dos bancos estaduais. Então, que passivo era esse? Poderiam ser dívidas privadas. Não há devida transparência. A partir daí, esse bolo inflado pelo passivo dos bancos, que foram ou não privatizados, os passivos foram transferidos, esse bolo sofreu impacto de condições abusivas, de atualização monetária automática, mensal, cumulativa, pelo IGPDI, que é o maior índice. Então, não existia mais correção monetária, estávamos lá no início do Plano Real, mas para o setor financeiro nunca deixou de existir. Então, tinha atualização monetária mensal cumulativa pelo IGPDI, acrescida de juros, que variavam de 6% a 9%. Isso aí fez a dívida explodir, apesar dos pagamentos. Os estados pagaram religiosamente, tanto é que se não pagassem, a União cortaria o fundo de participação dos estados. Então eles pagaram. Mesmo assim, essa dívida cresceu como uma bola de neve. Os estados ficaram tão impactados que vários chegaram ao absurdo de contrair dívidas externas para pagar para a União. Devidamente autorizadas pelo governo federal. Devidamente autorizadas pelo Tesouro. Aliás, até avalista, e pelo Senado também. Porque iludidos de que um empréstimo externo ficaria mais barato. Só que o dólar subiu e isso também se transformou num fator de impacto para os estados. Chegamos numa situação insustentável. O que tem que acontecer? Que tem que ser revista. Na nossa opinião, esse refinanciamento feito pela União, veja bem, estamos falando de entes federados. Não é possível alguém morar em Minas Gerais e não morar no Brasil. Essa divisão, União, Estados e Municípios, ela é meramente organizativa, administrativa. Na realidade, não existe essa divisão. Então, quando a União refinancia essa dívida, ela não deveria cobrar juros. Esse princípio que impede que entes federados cobrem tributos um do outro, deveria reger também a cobrança de juros. Esses juros também não são necessários para o superávit do governo federal. Ele conta com isso, né? Conta com isso porque também a administração da dívida federal é um escândalo, né, de juros abusivos. Então, se estamos falando entre entes federados, não deveria haver isso. E no caso da dívida federal também não deveria. Essa taxa de juros abusiva teria que ser revista. Agora, o que se argumenta é que o governo começou a permitir que os estados se endividassem externamente, porque constatou que a crise fez a arrecadação cair e ele não conseguiria mais se manter em dia. Então, digamos, a crise, que também é a consequência de uma gestão do governo federal, deveria provocar um amaciamento nessa negociação da dívida? Não, com certeza. Toda a vida, essa política monetária federal sempre impactou aí no andamento das finanças dos entes. Então, há uma responsabilidade imensa do governo federal em relação ao que está acontecendo nos estados. E o mais grave é que todo esse quadro, aqui chegamos, depois de todo esse rápido panorama, trouxe os estados a uma condição de dificuldades de se autofinanciarem, que está abrindo espaço para esquemas financeiros extremamente nocivos e com altos indícios de extrema ilegalidade.
Como, por exemplo? Estão sendo criadas empresas, sociedades anônimas, do tipo sociedade de propósito específico. Esse tipo de entidade trazida pela última alteração do Código Civil, essas empresas podem surgir, elas existem para aquele propósito específico, depois elas podem desaparecer. Elas estão sendo criadas e elas emitem papéis, debêntures, oferecendo taxas de juros abusivas. Por exemplo, no caso de Belo Horizonte, PPH Ativos S.A. Essa empresa emitiu debêntures oferecendo pagar juros calculados pelo IPCA mais 11%. Mas isso com a prefeitura por trás? Veja bem, o município de Belo Horizonte entra apenas oferecendo garantias para essas debêntures. E que garantias são essas? Créditos tributários a receber e outros créditos que compõem a dívida ativa do município. Mas isso não é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal? É vedado e mais. No momento em que essa empresa emite esses papéis com garantia pública, isso já é uma dívida pública. Isso já é uma operação de crédito com responsabilidade do ente público. E ninguém tomou nenhuma providência até agora? O Tribunal de Contas já foi, Tribunal de Contas da União já foi provocado, já está estudando esse assunto, mas nós entendemos que isso é gravíssimo. E já se sabe qual é o montante de emissões dessas debêntures no Brasil inteiro em relação a essa dívida? Não, porque esse esquema foi um esquema instigado por consultorias privadas, sem transparência. Elas vão em vários estados e municípios. Essa consultoria conta com assessor do FMI. Esse tipo de coisa nós estamos descobrindo até com um certo grau de dificuldade, porque não é um processo transparente. O banco que atua para auxiliar esse processo de emissão de debêntures, em geral, compra todas as debêntures, porque é um negócio excelente, não é? Mas com risco alto de calote, né? Mas depois, o que acontece? Municípios e estados quebrados? Mas aí são dois tipos de debêntures. As debêntures que eles consideram sênior, que são daqueles créditos líquidos e certos, por exemplo, decorrentes de parcelamento, etc. Esses já têm dívida confessada e tem grande chance de serem arrecadados. Esses ficam com os investidores. Aquela outra parte maior da dívida ativa, que talvez nem venha a ser arrecadada ou com alto risco de inadimplência, esse acaba voltando para a própria Secretaria de Fazenda, como nós vimos no caso de São Paulo, do estado de São Paulo. Esses títulos voltam e depois esses papéis podem ainda se desaguar em fundos de pensão. Então, no fim da história, mais dívida no futuro. Os entes públicos ficarão com a dívida. E uma dívida caríssima, porque essas debêntures estão sendo vendidas com remuneração abusiva. E os investidores ficarão com a parte boa, resgatada e com os rendimentos elevados. E esses papéis ainda podem ser desaguados para fundos de pensão, comprometendo a aposentadoria de trabalhadores. Há estados também que estão usando o dinheiro dos depósitos judiciais entre terceiros. Isso também não é alguma coisa que lá adiante vai virar dívida líquida certa e não paga? Evidente, porque se essa ação judicial for ganha, como que esse valor vai ser pago? Vai haver autorização para emitir dívida para isso? Ou vamos cortar mais gastos sociais para pagar? Então, todo esse processo tem a ver com a financiarização, com a desregulamentação do sistema financeiro, permitindo criação desses negócios que acabam depois nos cofres públicos e nos fundos de pensão dos trabalhadores. É um risco muito grande, foi o que nós vimos na Europa. Eu tive a oportunidade de atuar na auditoria da dívida grega. A maior credora da Grécia é uma empresa, EFSF, localizada em Luxemburgo, paraíso fiscal.
Essa empresa é uma sociedade de propósito específico, é uma SA. Ela emitiu papéis com garantia dos países europeus. Esses papéis foram emprestados para a Grécia, para Portugal e para a Irlanda. De que forma? Eles têm garantia. Então, eles entram no Banco Central grego, por exemplo, Banco Central já registra a dívida. A partir daí, eles vão para um fundo privado na Grécia. Esse fundo privado faz a troca desses papéis que têm garantia dos países com papéis podres em poder dos bancos. Os bancos foram salvos. E a Grécia ficou com a dívida, com papel podre, não recebeu €1 em moeda real, mas está lá com uma dívida enorme, tendo que pagar as custas de muitas vidas e de toda a estrutura de Estado que está sendo privatizada. Emissores de dívida são os responsáveis, né? Olha, para nós já está muito claro que o instrumento do endividamento público está sendo usado como um esquema em favor do sistema financeiro mundial. Esse processo não é só brasileiro, ele é supragovernamental, suprapartidário e ele é mundial. Isso tem que ser revisto. E a ferramenta para rever isso é uma auditoria. E não é qualquer auditoria, é uma auditoria com participação da sociedade civil. Viu? Essa frase?